Na linha, engenheiro especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Bom dia, Gerardo Portela. Bom dia, Clóvis, debatedores e todos os ouvintes da Rádio Tupi. Deixa eu apresentar o Gerardo Portela, gente. Vocês podem ter visto, ele está falando em tudo que é televisão, em todos os canais, porque ele é um especialista. O Gerardo Portela, ele é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pelo Departamento de Engenharia Naval da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Gerardo Portela, ele tem especialização em fatores humanos pelo Charles W. Davidson College da Califórnia, em São José, lá na Califórnia, Estados Unidos. E ele vai agora vai tentar analisar. Ele não está fazendo parte da investigação oficial, né, Gerardo? Não, mas eu acompanho os acidentes em geral, porque essa é a minha área e a gente aprende com todo e qualquer acidente. Então, é a sensação da gente. Ou o Brasil não tem cultura de segurança, cultura de perceber risco, hein, Gerardo Portela? Clóvis, é isso aí. É isso que acontece. A gente não percebe risco. Quando aparece alguma denúncia, alguma indicação que alguma coisa vai dar errado, parece que a gente tem que, vira essa boca para lá, né? Para de falar sobre isso. E isso atrapalha, que a gente não consegue fazer a percepção do risco e, por ignorância, a gente acaba entrando numa catástrofe. Porque a gente não tem aquela sensibilidade. Quando aparece uma chance da gente enxergar o risco, a gente costuma dizer, vira essa boca para lá, parece que é covardia, e é o contrário. Covardia é não enfrentar de frente o problema. O jornalista Felipe Melo vai fazer uma pergunta para o Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de risco aqui na Rádio Tupi. Gerardo, em comparação com outros países, a situação que você conhece de outros países, o Brasil hoje tem deficiência nas normas técnicas, na legislação, ou o que falta mesmo é punição e a justiça ser mais ágil na hora de punir os responsáveis por essas tragédias? Felipe, bom dia. É importante entender que regras existem. O problema é que as pessoas, às vezes, não priorizam a segurança. E muitas vezes, elas não conseguem, né, fazer as coisas dentro das regras porque não tem um profissional que as conheça. Então, a pessoa, por exemplo, ali no caso do Flamengo, você tem ali um local que cresceu, mas ninguém consegue apresentar o projeto e quem assinou esse projeto. Por quê? Muito provavelmente foi feito na base daquilo que é o bom senso. E bom senso, todo mundo quer segurança. Agora, alcançar é técnica. Para alcançar, é preciso técnica. As normas existem, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para encontrá-las e aplicá-las. Precisa usar a engenharia para isso, mas acima de tudo, mesmo aqueles que percebem, né, o risco ou que conhecem as normas, se eles não priorizarem a segurança, priorizarem valores materiais, metas para serem batidas, cronogramas, então os acidentes vão continuar acontecendo. E realmente, em comparação com outros países, desde a escola, as crianças já são educadas para quando vê um problema, falar, não, olha, isso aqui está errado, olha, esse revestimento não está legal, olha, será que vai pegar fogo? E no Brasil, ao contrário, quando alguém faz isso, mesmo uma criança, a pessoa chega e fala que não pode, em hipótese alguma, atender aquela questão, porque falar sobre aquilo, porque aquilo vai atrair o acidente. Então, quer dizer, isso é um absurdo. É o contrário. Você tem que ser corajoso se você falar sobre o acidente e se precaver contra ele. Gente, estamos conversando com Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de riscos e segurança pelo Departamento de Engenharia da COP. Agora o jornalista Maurício Menezes conversando com você, Gerardo. Olha só, eu não queria falar desses grandes acidentes, mas sim das tragédias no dia a dia de cada cidadão. Para mim, o governo federal, o governo estadual, são todos responsáveis, as prefeituras. Você vai daqui para Belo Horizonte, a estrada é uma coisa criminosa. A Rio Santos é outra coisa criminosa. Você anda nas ruas aí do Rio, os caras abrem um buraco lá, fazem um concerto e largam o buraco lá, que se dane motoqueiro, se dane motorista e tal. Essa tragédia no varejo também é outra coisa de responsabilidade, né? É verdade, Maurício, é verdade. O que você está falando faz todo sentido, tá? Porque o que você acha que as autoridades pensam mais? Né? Infelizmente, né? Elas estão mais preocupadas com a questão da próxima eleição,
com a questão financeira, os ganhos, as grandes decisões milionárias, ou naquela hora da decisão eles vão priorizar a segurança? E por que eles não priorizam? Então, quer dizer, será que isso, só eles que são assim? Ou a população toda também precisa melhorar isso, cobrar mais desses políticos e dessas autoridades, e eles, forçados por essa cobrança, a gente cobraria também deles a melhoria, né? Então eu penso que é um problema que passa desde o cidadão comum, que tem lá em casa uma instalação de um ar-condicionado e ele aceita conviver com a gambiarra, sabendo-se que ontem a gente teve mais um acidente com ar-condicionado envolvendo um time de futebol, porque as pessoas aceitam, e olha que estava num local teoricamente seguro, né, dentro de uma instalação militar e tudo mais. Então as pessoas às vezes são muito, elas aceitam aquela situação do quase bom, quando que para evitar o acidente é preciso estar bom. Não precisa estar maravilhoso, vamos dizer assim, bonito, perfeito, mas as questões de segurança, a instalação elétrica, se está funcionando normal, se tem ruído algum anormal ou não, isso precisa ser visto na questão do ar-condicionado, no buraco na rua, em tudo. Mas as pessoas se acostumam a ver o buraco, deixa o buraco lá, vai se desviando até que vem um e se arrebenta nele. Por quê? Porque a gente menospreza o risco. Precisamos ser mais rigorosos com isso. Gerardo Portela, falando da Rádio Tupi ao vivo, ele é engenheiro especialista em gerenciamento de risco. A pergunta agora da jornalista Diana Roger. Gerardo, o alojamento onde os meninos dormiam tinha vários becos básicos, poucas saídas, né? Saídas insuficientes, janelas com grades. Faltou conhecimento técnico, como que deveria ter sido feito? Diane, faltou sim conhecimento técnico. Isso é evidente só pelo fato, por exemplo, de não ter uma porta alternativa para a saída. Um ambiente como aquele, com 6 quartos, né? Na verdade eram contêineres que estavam sendo agrupados como se fossem quartos, não poderia ter uma... Cheio de beliches. Existem limitações de metro quadrado por pessoa, em cada prefeitura determina isso. Toda essa checagem, a instalação elétrica, havia proteção, havia disjuntor. Será que os cabos elétricos estavam na bitola certa ou eram muito finos para aquilo ali? Tudo isso seria checado por um engenheiro, se houvesse projeto. Mas, entenda, se você vai fazer um CT novo, estavam construindo do lado um CT novo, e vai ficar pronto daqui a pouco, para que eu vou fazer um projeto de um container, uma área, se eu só estou olhando para o outro novo? Só que se isso for durar 2 meses, 3 meses, como um canteiro de obra, ok, dá para levar que os engenheiros vão fazer um projeto ali provisório. Agora, colocar pessoas e depois passar anos e depois colocar crianças e dormindo, adolescentes, aí foi demais. É um erro muito grave. Faltou engenharia, faltou requisito técnico, faltou detecção de incêndio, faltou rotas de fuga, mais portas, alarme, mesmo que fosse um alarme manual, não precisa ser nada sofisticado, automático. O primeiro que detectasse o fogo, apertasse, acordasse todo mundo com um gongo, já o cenário seria outro. Gente, é o Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de risco. Para concluir, agradecendo o seu tempo, o que tem, na sua opinião, Gerardo Portela, em comum as tragédias de Brumadinho, as enchentes do Rio semana passada e a tragédia do CT do Flamengo, hein, Gerardo? Olha, uma coisa que a gente, Clóvis, a gente observa é o seguinte: a conexão a material, aquela assim, que a gente, o flagrante daquela conexão, ele às vezes pode parecer para o leigo que não existe nenhuma, mas eu vou dar um exemplo da questão da chuva que caiu no Rio de Janeiro, que foi intensa, causou danos na cidade inteira. Eu tive danos na minha casa, até agora ainda estou consertando esses danos, e imaginem que naquele CT essa chuva tenha causado problema ali também. Então pode ser um agravante da questão da parte elétrica, por exemplo. Só que eu vejo uma conexão que não é material, que não é assim tão visível, mas que é muito mais perigosa. Será que em todos esses acidentes que estão acontecendo em série no Brasil, não tem aí uma evidência de que nós não colocamos a segurança em primeiro lugar, colocamos outras questões, os anseios de conseguir resultados, seja financeiros ou atendimento de metas, né? E também a falta de percepção de risco, porque muitas vezes as pessoas
não se protegem por ignorância. Pensam que aquilo está seguro e não está. Então, esses dois elementos enfraquecem o que a gente chama de cultura de segurança, que é a educação sobre o que é perigoso desde lá da escola, para as crianças, como acontece no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e também quando elas crescem e ocupam grandes cargos, se tornam políticos, se tornam autoridades ou gerentes de grandes empresas, elas não colocam em primeiro lugar a questão da segurança. Então, esse mal a gente precisa corrigir, não é uma coisa que se resolve em 1 ano, 2, é um trabalho de educação, de elevação da nossa cultura, que tem que começar agora para a gente colher frutos alguns anos na frente. Obrigado, Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de risco. Eu que agradeço. Bom trabalho para você, obrigado pelo seu tempo, viu, Gerardo? Muito obrigado, é uma honra muito grande falar para todos vocês e para todo o seu público maravilhoso aí da Rádio Tupi. Obrigado, Gerardo.